CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando mais um CBN Esportes neste 2 de abril de 2025, aniversário do Guarani Futebol Clube. Por isso, começamos com o destaque do Bugre aqui no CBN Esportes, o aniversariante do dia. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, uma ótima quarta-feira pra todo mundo, uma quarta-feira especial pro torcedor do Guarani. O Bugre celebra 114 anos de fundação, o único campeão brasileiro do interior. E claro que o torcedor espera dias de glórias também em 2025. O Guarani volta a disputar uma Série C e tem como principal objetivo o retorno para a Série B e, quem sabe, a elite do futebol brasileiro. Fica aqui os parabéns à nação bugrina por mais um aniversário desse gigante clube brasileiro. Em relação à preparação da equipe, os jogadores estão em Águas de Lindóia e vão ficar até as vésperas da estreia, que ainda não tem data para acontecer no duelo contra o Maringá, no Brinco. Série A2, hoje começa a final da competição. Capivariano e Primavera se enfrentam às 6h30 da noite na Arena Capivari, com total cobertura da CBN desde as 4h da tarde, direto de Capivari. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca, que continua também a preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E na premiação do Campeonato Paulista, acho que a gente falou pouco, né? Até porque aconteceu na sexta-feira à noite. Sabe quem teve destaque entre os principais jogadores? Maguinho. Ele ficou entre os 3 melhores laterais do lado direito, ao lado de Marcos Rocha e também de Mateuzinho, do Corinthians, que foi o eleito o craque da lateral direita no Paulistão. Maguinho recebeu muitas sondagens, mas deve fazer parte do elenco da Macaca, que vai disputar a 3ª divisão do futebol do Brasil. NBA, pela primeira vez na história, 2 jogadores que já foram eleitos MVPs da liga anotaram mais de 50 pontos na mesma noite. São eles, Stephen Curry e Nikola Jokic. Curry fez 52 pontos na vitória do Golden State Warriors contra o Memphis por 134-125. E Jokic fez 61 pontos na vitória do Denver Nuggets contra o Minnesota Timberwolves por 140-139. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. São Paulo e Corinthians jogam hoje pelos torneios continentais. Os 2 times vão encarar equipes argentinas. Às 9h30 da noite, o tricolor enfrenta o Tajeres em Córdoba, na Argentina, pela Copa Libertadores, provavelmente com Oscar no banco de reservas. Antes, às 7h da noite, o Alvinegro recebe o Huracan pela Copa Sul-Americana, sem Garro e sem Hugo Souza. O Palmeiras já está no Peru, onde enfrenta o Sporting Cristal na quinta-feira, também pela Libertadores, enquanto o Santos deve ter Soteldo de volta na partida diante do Bahia no domingo. Hoje tem decisão na Espanha. Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam às 4h30 da tarde no Estádio Metropolitano pela semifinal da Copa do Rei. Na ida, os 2 times empataram em 4-4 e a partida vai marcar o reencontro de Rafinha com adversários argentinos após momentos de tensão nas eliminatórias sul-americanas. E o destaque da Libertadores, chegando com o Fábio Scheib. Fala aí, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. A notícia não é boa para brasileiro, não, viu? Fortaleza não vive um bom momento na temporada. Ontem, jogando em casa pela estreia da Libertadores, o Leão acumulou mais uma derrota no ano. Perdeu por 3-0 para o Racing da Argentina. O estrago poderia ter sido até maior caso o time do técnico Gustavo Costas calibrasse o pé. Foi um massacre, viu, Júlio? Nos últimos 11 jogos da temporada, Vojvoda tem apenas 2 vitórias com o Leão. Hoje tem estreia de mais um brasileiro, o atual campeão Botafogo, estreia na competição jogando em Santiago contra a Universidade do Chile. Jogo às 9h30 da noite.
E na Sul-Americana, o início dos clubes brasileiros não foi dos melhores, apesar da vitória do Fluminense contra o Once Caldas por 1-0 na Colômbia, o saldo foi negativo, né? O Atlético Mineiro empatou sem gols contra o Cienciano do Peru, o Cruzeiro perdeu para o Santa Fé na Argentina por 1-0. Hoje tem a sequência da rodada, além do Corinthians mencionado pelo Dudziak, outros 3 brasileiros em ação. O Vitória pega a Universidade Quito em Salvador, o Grêmio joga contra o Sportivo Luquenho no Paraguai e o Vasco da Gama tem o Melgar do Peru pela frente. E o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço. Quartou, Carlão. Quartou, Júlio Nascimento. Um abraço a você, um abraço ao ouvinte CBN, um abraço especial ao torcedor do Guarani. Afinal de contas, 2 de abril, 114 anos do Bugrão, do Bugre Guerreiro, que tanto serviço prestou à seleção brasileira, campeão brasileiro em 1978, campeão de 81 da Taça de Prata. E aí vamos, né, de Luizão, de Careca, de Amoroso, de João Paulo, de Evair, de Djalminha, que não é revelado no Guarani, mas ganhou projeção no Bugre, Edilson, a mesma coisa, Júlio César, zagueiro de Copa do Mundo, Mauro, ou seja, tantos nomes, tantas lembranças, tantas coisas maravilhosas, né? Nessa semana o novo uniforme, relembrando 94, com o Carlos Alberto Silva no comando, ou seja, é um dia para o bugrino desfrutar. Pois não, Lupe? Só para não passar batido, Júlio, também colocar aqui como manchete o passamento, né? A morte do Leandro Domingues, que fez muito sucesso com a camisa do Vitória e também do Cruzeiro. O jogador lutava contra um câncer desde 2022 e infelizmente ontem acabou falecendo. Além desses clubes brasileiros, ele também teve muito destaque no futebol japonês. Então, Leandro Domingues, 41 anos, infelizmente nos deixa. Ele foi irmão do Cleiton Domingues, né? Cleiton Domingues jogou no Guarani, isso. 2012 o Cleiton jogou no Guarani. Então fica aqui os nossos sentimentos à família do jogador. 11 horas e 12 minutos, estamos no ar com o CBN Esportes. Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. 991869070. O WhatsApp fica à sua disposição, participações liberadas. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11 e 12. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito em Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Orozimbo Maia tem obras por ali pela pista da direita, sentido centro, próxima à rua Paula Bueno. Motorista, então, reduz a velocidade desde a rua Maria Monteiro até a rua Sacramento. Pela pista da esquerda, tem lentidão na saída da Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista perde tempo somente nos semáforos. A Avenida Brasil tem excesso de veículos sentido Vila Nova, na chegada à rua Frei Antônio de Pádua. E no sentido centro, na saída do Balão ali do Timbó. Quem segue pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade faz um bom caminho, sentido Castelo e sentido Guanabara. A mesma coisa pela Avenida Imperatriz Leopoldina, que agora, no momento, tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h14.
Atenção, está de volta o Quer Ganhar Quanto? Da Casas Bahia. Quer ganhar desconto, crédito e até mais prazo para pagar? Tem isso e muito mais para você escolher. Corre para Casas Bahia. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 15 minutos, pois não, Antônio Lupe? Eu tenho que, mais uma vez, pedir a palavra aqui à Vossa Senhoria, porque eu recebi uma mensagem aqui hoje, deixa eu pegar aqui, do meu nosso ouvinte, nosso Netão. grande amigo Neto Rossi, da Vila Proust de Souza. Chegou a sua mensagem, viu, Neto? Peço desculpas pela falha que nós tivemos no Bom Dia Cidade, mas aqui no CBN Esportes e hoje também no Arena, mesmo direto de Capivari, para acompanhar direto a decisão entre Capivariano e Primavera. Fica aqui a nossa homenagem ao Guarani, vamos falar muito do Bugre, já falamos na manchete, Carlão trouxe no comentário, então em homenagem ao Neto Rossi, da Vila Proust de Souza, aqui em Campinas, e dos torcedores do Guarani, Valmir Bortoleto, é contigo. Sobe! A bandeira do verde e branco. O pessoal ficou bravo hoje, mas calma. Tudo é porque é difícil explicar o que acontece, mas infelizmente a gente não comentou, né, hoje de manhã, como ele disse na mensagem, mas está aqui a nossa homenagem. Vamos falar bastante ainda do Bugre para os torcedores que hoje comemoram aí mais um dia especial, 114 anos de fundação, repito, né, do único time que conquistou o título brasileiro do interior do Brasil. Poderia ter sido 2, né? Mas aí teve... 2 ou até 3, né? Até 3, em 87, né, no caso. O do esporte é considerado, né? Um título, o Guarani foi o vice. Sim, então... Quase 3 títulos. Quase 3 títulos brasileiros. Então fica aqui a nossa homenagem, Júlio também vai falar bastante. E você, torcedor bugrino, pode mandar mensagem pra onde, Júlio, pra falar do Guarani? 998-690-70. Top 5 Guarani na história, Carlão. Vamos lá. Das equipes, os jogadores? Não, vamos no top 5, vamos? Top 5, pra mim? Pra causar polêmica. Mas tem que ser de cabeça. Mas pode ser não revelado, mas que ganhou projeção, né? Pode. Top 5 então jogadores top que 5. jogaram pelo Guarani. Bora lá, Careca. Você tá na ordem? Ah, acho que tá. Tá, então vai. Careca, Djalminha, Evair, Renato Morungaba, Amoroso. Amoroso fechou 5? Fechou 5. Beleza. Já acabou? E cadê o Bozó? Cadê João Paulo? Mas não, então... João Paulo é uma briga boa. Mas você não colocar o João Paulo no top 5, você tá louco da vida. A gente fala o Guarani, mesmo com relação aos grandes. O Guarani é um dos clubes que mais revela atacantes pro futebol brasileiro, pra seleção brasileira e por aí vai. Por isso as injustiças, aí não tem jeito. É João Paulo, Evair, Luizão, Jonas, que serviu a seleção. A gente vem pra cá com Renatinho. Tá louco, sem falar 78, né? Que aí foi uma coisa maravilhosa. Neto, pô, bicicleta na final de 86. Júlio César, zagueiro. Júlio César, Copa do Mundo de 86. Ricardo Rocha. Ganhou projeção, veio do Santa Cruz. Mauro Silva. Amaral. Monstros. Bom, Wilson Gotardo. Que mais? Vamos lá. Jura, lateral Fumagalli, Jura, que foi muito bem no Guarani, subiu com o Guarani em 91. Marcos Garça. Que mais? Alberto Valentim, que é cria do Guarani também. Ou se não, Pitarelli, que entrou pra história da Copa São Paulo. Também. Não, estamos falando... Elano, que no profissional não teve uma brilhante passagem. Renatinho foi bem. Clóvis ganhou projeção no Guarani. Mariano foi mal. Falei do Fumagalli. Depois conseguiu subir. Por exemplo, Guarani, Edu Dracena foi bem no Guarani? Foi bem? Foi, só que saiu... Não saiu bem. Não saiu bem, né? Esse foi o problema. Martinez. Nossa. Cara, Martinez, assim, um dos caras mais elegantes jogando bola. Não teve, assim, grande projeção no Guarani, mas, nossa, canhoto. Tá louco, jogava muita bola. Ai, como é bom lembrar do passado do Guarani. Essa própria camisa de 94. Até porque o presente, o torcedor concorda comigo... É tenebroso. O presente vai vir no final do ano, o presente da torcida bugrina. O principal jogador do Guarani hoje... Difícil apontar.
Difícil apontar, Difícil. né? Cara, eu tenho um pra apontar pelo que... É porque ele também não... Pela forma com que ele terminou a temporada passada e mesmo assim continuou. Anderson Leite. Pô, o cara foi rebaixado. Não sei, não. Mas assim, é duro, bem né? pouco, viu? Bem pouco. Eu acho o Lupe, Júlio, acho que o Fabião, o torcedor bugrino, é até injusto com esses atletas, né? Que são atletas periféricos hoje, infelizmente, em virtude do que o Guarani tem a disputar. É até injusto a gente comparar esses caras com estes monstros sagrados que a gente falou, né? Esses caras que honraram a camisa do Guarani, levaram o Guarani a um patamar invejável do futebol brasileiro. É até injusto, não dá pra comparar. Infelizmente, isso é infelizmente mesmo. A gente fala de 2 Guaranis, né? Esse Guarani vitorioso, maravilhoso, de conquistas com participações em Libertadores, e a gente fala hoje de um Guarani que passa por dificuldades. Mas como disse o Fábio, a gente espera aí um presente no final do ano, um acesso do Guarani, quem sabe o título, né? Pra aí celebrar uma Série A, Série B e Série C, que seria recorde no futebol brasileiro. Para aí sim o Guarani entrar por um outro caminho, um caminho mais legal, um caminho de glórias, que é o que combina com o Guarani. E a gente não pode esquecer de Carlos Alberto Silva. Boa! E aqui atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Pércio, lá de Valinhos. O maior presente que a diretoria do Guarani poderia nos dar para nós, sofredores, nesse aniversário do clube, é a aprovação o mais rápido possível da SAF. É a única solução para o glorioso Guarani Futebol Clube voltar a ter mais chances de relevância no futebol brasileiro. Que assim seja, parabéns ao Bugrão. É o Pércio quem escreve. O Emerson Dias escreve que para ele é o Zenon, o grande jogador da história do Guarani. Fez o gol na primeira, né? Contra o Palmeiras, pênalti. Bom dia, galera do esporte. Vocês lembrando do passado, desses grandes jogadores. E aí você compara hoje, eu só posso dizer... Só tem pé rapado no futebol. Ô, louco, manda aqui o nosso ouvinte Geocene Lima, lá de Indaiatuba. Vai fantasma, hein? Tá mandando aqui. Fantasma, Carlão. Parabéns, Guarani, o único campeão brasileiro do interior. Orgulho de Campinas, independente da realidade atual. JP de Moraes, quem escreve aqui. Tem também o Zé Mário, lateral. O Júlio César tá mandando. Carlão, quantos jogadores de Ponte Guarani que vestiram a camisa da seleção jogando nos dois clubes? Monstros sagrados, né? Jogando nos dois clubes? Jogando nos dois, cara. Renato, né? Renato jogou na seleção em 82. Mendonça, Valdir né? Pérez. Jorge Mendonça, não? Jorge Mendonça. O goleiro não jogou o Valdir Pérez. Valdir Pérez. Carlos jogou no Guarani em 92. Isso. Jogou no Guarani, sim. Bem lembrado. Eu esqueço que o cara jogou no Guarani. E o Renato, inclusive, fez gol pelo Guarani, que a passagem dele é marcante, histórica, e fez gol pela Ponte já em final de carreira, em 94. Não vamos nos esquecer do grande goleiro Neneca, Valdir Félix de Cosmópolis. Mauro, Edson, Gomes, o maior goleiro da história do Guarani, né? Zé Carlos, Renato e Zenon, capitão, Careca e Bozó. E assim, a gente não viu, o Carlão não viu, né, o Neneca, né? Não, é lá do passado. Mas o que a gente teve uma noção do que ele representa pro Guarani quando o filho dele veio jogar aqui pelo Londrina, naquele jogo do corte do Regis na cabeça. Cara, o filho dele foi homenageado, levaram... Cara, não é normal isso, você pega um jogador do time adversário antes do jogo e leva ali na galeria, né? Onde a gratidão, né? A gratidão é importante. Foi muito legal. E olha o tamanho do Neneca pro Guarani. O que eu falei? Não precisa falar a palavra, não. O Marco Antônio Boadeiro. Tá. Nossa, aqui o gigantesco, 86. O Boiadeiro, ele chega ao Guarani do Botafogo de Ribeirão Preto, mas a projeção dele foi através do Guarani Futebol Clube. Empolguei. E Boiadeiro chegou à seleção brasileira também. O Wendel, goleiro? O Wendel, goleiro também, de 81, né? 82, né? Que o Guarani faz as finais contra o Flamengo. Só uma correção, Júlio, não é o Guarani que é o único time do interior campeão brasileiro. O Santos também é do interior. Não, é de Alves. Aí é litoral. Não seja literal, não seja literal e o Santos é do litoral. Aí você tá de sacanagem. Estamos fazendo baita de um. Aí depois você fala que eu não tenho paciência, cara. Mas aí nem eu sou muito nervoso. E não somos nós que estamos falando cada isso. xarope que aparece aqui. Não jogava o troféu do interior. O Fabinho, o Fumagalli... Santos não jogou o troféu do interior. O Jonathan Oliveira. Ele é do litoral.
O Jonathan Oliveira manda aqui, ó, Fabinho Fumagalli entrou nessa. O Carlão citou o Fumagalli, acho que o Fabinho é... Entra. Eu acho que século ele tá entre os ídolos do Guarani. Eu acho que na era moderna, e infelizmente, né, numa era já de escassez de boas campanhas, de boas equipes, o Fabinho sim é um símbolo, sim, sem dúvida alguma. Vestiu a camisa do Guarani. O Pequeno Polegar? O Pequeno Polegar, com muita dignidade, representou demais e representa até hoje o torcedor bugrino. O Fabinho tem que entrar, sim, senhor, na lista de ídolos do Guarani Futebol Clube. O Magali nem se fala, Bruno Mendes adoravam enfrentar o Palmeiras, né? Sim. 2012. O Fabinho, ele uma vez eu fiz uma entrevista com ele, eu falei, Fabinho do céu, cara, ele é muito gente boa. Eu falei, Fabinho, você é muito chato dentro de campo. Cara, você é insuportável. Ele falou assim, eu tenho que lutar com as armas que eu tenho, porque eu sou baixo. O Fabinho não foi mal no Cruzeiro, viu, cara? Não foi mal, ele jogou bem no Cruzeiro. Foi bem. Não teve uma carreira, assim, longeva, né, na Série A, mas o Fabinho era bom jogador. Falamos de Carlos Alberto Silva, né? A gente precisa falar de Oswaldo Alvarez, né? Que é um cara que também tem mestre de Vadão. Zé Duarte também. Saudade, cara. Zé Duarte, treinadores que fizeram, que ajudaram a construir essa história maravilhosa. O Dimas, goleiro, década de 50, 60. Ferrari, Dioguinho. Esquecemos também do... Dorival. Quem? Esquecemos de um grande goleiro, Pitarelli também, né? Pitarelli, falei aqui, 94. Quando o senhor citou Alberto Valentim, eu já citei Pitarelli, que na decisão foi tão importante quanto o Alberto. O Alberto bate o pênalti do título, né? E o Pitarelli fez defesas maravilhosas. Pulpo Jimenez, aliás, era o treinador do Guarani. O nosso ouvinte aqui lembrou do Mineiro. Também jogou nos dois clubes e vestiu a camisa da seleção, inclusive Copa do Mundo. Verdade, bem o Robson Pontes jogava muita bola, o professor Amaro tá mandando, lembrando aqui também. Aliás, é engraçado, né? Naquela goleada sobre o Bayer Leverkusen, 6-4 pro Guarani contra o Bayer Leverkusen. O Robson Ponte, ele foi vendido na ocasião, né? Naquele jogo. Beto Zini também, a gente tem que lembrar, com erros e acertos, mas foi um cara importantíssimo. Ricardo Schuff, presidente de 78. Leonel Martins de Oliveira também, comandante em 86, o presidente. Cara, tem muita gente, né? O Guarani, o próprio Netão mandou pro Lupe aí. O Guarani não é um berço esportivo, mas é um berço cultural também. Né? O hino do Guarani, composto por Oswaldo Guilherme, com o início de Carlos Gomes, né? O Guarani. Então, acho que é coisa que a gente tem que valorizar, tem que elevar, sim, porque o Guarani é um gigante do futebol nacional e que colaborou muito para a nossa seleção brasileira. Parabéns ao Guarani Futebol Clube. Desejamos que o clube volte a ser estruturado e forte nas competições, como foi até 95, até 96 no máximo. Escreve aqui o Matheus, ele completa aqui com uma crítica, né? Tem gente que está hoje em Dayatuba que deve muito ao Guarani nos dois sentidos. Manda aqui a crítica o Matheus James. Se for o Nenezini, talvez? Não sei. O próprio Rodrigo Arroz, né, já jogou no Guarani. Mas o Nenê ajudou muito o Guarani, viu, gente? Tem com crítica também, com erros e acertos, mas ele ajudou muito. Em 2018, aquele time que sobe da Série A2 para a Série A1, que sobe com o título, tem muito a ver com o Nenezini, viu? Então eu acho que a gratidão também é importante. Cabe crítica em algum momento, mas eu acho que a gratidão também tem que ser importante. Ajudou demais o Guarani no momento em que o Guarani sequer tinha dinheiro para pagar luz. Então é bom o torcedor saber também. Eu não sabia que essa caneta fazia isso aqui, ó. É touch. Amigos, bom dia. Alguns jogadores que atuaram na Ponte Guarani que eu lembro. Apodi. Agora tem um monte. Série A, né? Não jogou Série A, não? Pelo Guarani. 2010. Com o Fabão. Apodi. Né? Jair Pisserni. Roger. Rafael Longini. Roger. Técnico do Inter, não? Do Atlético. Técnico do Inter é o Roger Machado, viu, Isso. Ricardo? Mas o Índio também, né? Teve o Índio também que jogou, né? Bruno Reis. Bruno Reis. Teve Bruno Michel, lembra de Matheus Oliveira? Bruno Michel. Ultimamente os jogadores aleatórios. O Bruno Michel jogou nos dois? Pacheco agora, né? Pacheco jogou nos dois. Bruno Michel jogou nos dois. Eu não lembro do Bruno Michel no Guarani. Jogou. Marcelo Souza. Acho que foi direto. Saiu da Ponte pro Guarani. Irã jogou nos dois. O Irã, goleiro, né? Que fez o gol de cabeça. Quantos craques do passado: Dimas, Diogo, Alfredo, Flamarion, Washington, Flamarion. André Catimba, Neto, Amoroso, Fumagalli. Saudades do Conselho Deliberativo que o Guarani tinha na década de 60, 70 e 80. Cuidava da entidade e mantinha as categorias de base fortalecidas. Aqui, ó. Ele jogou na Ponte em 2020. Ele saiu do Figueirense, foi pra Ponte, aí foi pro Botafogo de Ribeirão, depois foi 5 jogos no Guarani. Não ia lembrar mesmo.
Aí fica difícil. Sabe onde ele tá? Ele tá no futebol da Armênia. Nossa. Tá certo, foi lá, né? Tá bom. Mesmo corintiano, agradeço ao Guarani pelo craque Neto, que nos deu sucesso no primeiro título brasileiro. Parabéns, Júnior Sumaré. Olha aí a gratidão, né, dos torcedores rivais. Netão da Vila Proxo não apareceu. Não se esqueçam do Richarlison, verdade. Aliás, Eduardo, é que o Richarlison não jogou na Ponte, né? Ele jogou no Guarani, jogou na seleção. Quem jogou na Ponte foi o irmão, Alex. Eu era setorista na época do Richarlison e eu lembro de um fato lamentável, né? Quando o Richarlison foi anunciado, jogaram bombas dentro do Brinco de Ouro como protesto. Foi um episódio lamentável. O Richarlison não teve sucesso no Guarani, já estava numa fase final da carreira, né? Em comparação a São Paulo, Atlético Mineiro, mas é um jogador que... Bruno Nazário. Tinha um profissionalismo impressionante, cara. Eu ficava admirado com o comportamento do Richarlison no dia a dia. Primeiro a subir lá pra treinar, o último a descer. O Richarlison era profissional. Sensacional, né? Sensacional. Rica, gente Ramalho, boa. Cara, o Muricy falou que o Richarlison, no melhor dos sentidos, cara, era um animal pra trabalhar, pra treinar. E dentro de campo foi muito bom jogador, Richarlison foi muito injustiçado, mas acho que a torcida do São Paulo hoje reconhece. O Richarlison foi seleção brasileira. A torcida do São Paulo reconhece campeão brasileiro pelo São Paulo. Que não valorizaram na época nós sabemos o motivo, né, da não valorização, e o Richarlison já fala abertamente sobre isso. Cara, o Richarlison foi craque de futebol. Jogou muita bola. Um cara muito bem quisto no meio. E foi mal aproveitado no Guarani. Pegou uma época ruim, difícil também. 2017 foi um ano complicado do Guarani, de altos e baixos. Isso aí, hein? Parabéns ao Bugrão. Bloco todo dedicado ao Guarani. Daqui a pouco a gente fala de Sul-Americana, Libertadores, fala da Ponte e muito mais. 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de abril de 2025. Os funcionários demitidos pelo Grupo 123 Milhas poderão receber antecipadamente os valores devidos pela empresa. A Justiça de Minas Gerais autorizou a quitação das pendências trabalhistas depois de relatórios mensais indicarem que as companhias do grupo têm condições de arcar com os pagamentos sem comprometer a recuperação judicial. Já os reembolsos para os consumidores prejudicados ainda não têm prazo definido. Mais de 800 mil clientes aguardam o desfecho do processo para receber o dinheiro. O lucro do Banco Master dobrou em 2024 e atingiu 1 bilhão e 68 milhões de reais. A instituição atribuiu o desempenho à estratégia de diversificação do portfólio e ao fortalecimento das operações. Nos últimos dias, o Banco Master ganhou destaque depois de ser adquirido pelo BRB, o Banco de Brasília. O negócio ainda depende da aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A transação é investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal. O Ministério Público da Catalunha anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal da Espanha contra a anulação da condenação de 4 anos e 6 meses de prisão por estupro do ex-jogador Daniel Alves. No fim de março, o Tribunal Superior da Catalunha invalidou, por unanimidade, a condenação do brasileiro. Os juízes entenderam que houve falta de confiabilidade no depoimento da vítima e apontaram para a falta de provas. Daniel Alves já estava em liberdade provisória desde março do ano passado, quando a Justiça aceitou um recurso da defesa do ex-lateral da seleção brasileira. Ele pagou fiança de 1 milhão de euros depois de cumprir 14 meses de prisão preventiva. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas.
Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta. Deixa eu convocar Gabriel Dodziak aqui, 11h34. Hoje tem São Paulo e Corinthians em ação pelas competições sul-americanas. O São Paulo começa hoje a caminhada na Copa Libertadores 2025. A estreia do tricolor ocorrerá em Córdoba, na Argentina, a partir das 9h30 da noite. E o adversário será o Tajeres, mesma equipe da primeira rodada do torneio em 2024. Naquela ocasião, o São Paulo foi derrotado por 2-1, ainda com o técnico Thiago Carpini no comando. Pouco depois, o time passou a ser dirigido por Luiz Ubeldia, que levou o tricolor às quartas de final. Para tentar um caminho diferente em meio a contestações ao trabalho do argentino, a equipe espera ter um poder de fogo maior do que nas partidas mais recentes. Afinal, nos últimos 3 jogos, os são paulinos marcaram apenas um gol, o da vitória contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Paulistão. Na ocasião, Oscar lançou Lucas em profundidade e o atacante rolou para Caleri marcar. Nesta quarta, Lucas não poderá atuar por dores no joelho e Oscar é dúvida. Embora esteja relacionado e tenha treinado na segunda e na terça, o jogador se recupera de lesão na coxa e pode ser preservado, iniciando no banco de reservas. A equipe deve ter ainda a entrada de Ferreirinha no lugar de Sabino, o que a faria atuar novamente no 4-2-3-1. O Corinthians também joga nesta quarta. Às 7 da noite, o Alvinegro enfrenta o Huracan na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana. Além de Garro, que está fora por dores no joelho, a comissão técnica também perdeu o goleiro Hugo Souza, que sofreu uma lesão na coxa. No mais, os titulares voltarão ao time após terem sido poupados contra o Bahia. O Palmeiras já está no Peru, onde enfrenta o Sporting Cristal na quinta, também pela Libertadores. O Alviverde deverá ter o retorno do zagueiro Gomes aos titulares depois de ele se recuperar de uma lesão no joelho. Já o Santos treina para encarar o Bahia no domingo. O atacante Neymar ainda não terá condições de atuar devido a um problema na coxa. O venezuelano Soteldo, por sua vez, está recuperado de dores no músculo adutor da perna e por isso reforçará o time. De São Paulo, Gabriel Dodziak. Obrigado, Diac, pelas informações. Fábio Scheib, hoje tem o São Paulo em campo, precisando voltar a convencer. A gente vem batendo nessa tecla sobre o Luiz Ubeldia e eu acho que é uma oportunidade também para o Caleri dar uma resposta, porque eu acho que se o Caleri mantiver essa fase ruim, a titularidade vai começar a ser colocada em dúvida, né? São 3 gols em 15 jogos nesse ano, né? O Caleri não tá no bom momento. Mesmo porque quem entra acaba fazendo uns gols também, né? Esporadicamente, o André Silva tem feito alguns gols pelo São Paulo também, e é uma oportunidade boa para o Caleri, jogando no seu país natal também, né? São Paulo hoje provavelmente não vai contar com 2 expoentes da equipe, né? O Lucas está fora e o Oscar deve começar no banco de reservas. Uma preocupação a mais para o Zubeldia que é contestado realmente pela torcida do São Paulo, mas hoje é uma oportunidade, né? Do São Paulo jogando essa competição internacional que tem tanta história, né? O tricolor na Libertadores da América enfrenta um time muito organizado, né? Enfrenta o Tajeres, que não é uma SAF, mas adota o modelo de gerenciamento na Argentina, um dos poucos times da Argentina que tem essa estrutura aí de organização um pouco mais ligada à SAF, né? Então é um time muito organizado que está no caminho do São Paulo. Ano passado esteve no caminho do São Paulo e lá em 2019, vale lembrar, que eliminou o São Paulo na pré-Libertadores. Uma oportunidade boa para o São Paulo, mas não será um jogo fácil, principalmente pelos desfalques do tricolor. E aí, Carlão, você acha que a titularidade do Caleri vai se começar a criar um debate em cima disso ou não? Já está sendo, né, debatido isso até pelo pênalti desperdiçado contra o Sport. O que compensa com relação ao Caleri é o espírito de luta, né, cara? Isso o torcedor gosta, o torcedor se identifica, mesmo com a ausência de gols. E neste caso, realmente, a titularidade precisa ser revista, só que a maneira como o Caleri se comporta, o comprometimento do Caleri, isso acaba conquistando, né, a arquibancada. E por isso, eu acho também que o Luiz Ubeldia está tendo bastante paciência com o atacante argentino. E o Corinthians, hein? O Corinthians agora vai ter que superar alguns desfalques importantes, né? O Garro, o Hugo Souza, são jogadores aí que acabaram se lesionando, né, nesse sacrifício de reta final de Campeonato Paulista.
E agora vai também iniciar a sua caminhada na Sul-Americana. O Hugo, lesão de grau 2, né? Já é algo que vai desfalcar, né? Preocupante, né? Ainda mais na fase que o Hugo vive. O próprio Yuri Alberto, né? Com esse problema no ombro também. Não sei se vai dar uma parada, né? Pra dar uma fortalecida, porque desde o primeiro jogo contra o Palmeiras, né? Ele tem se queixado. O Garro vai parar realmente, né? Cuidar desse joelho dele. Então são desfalques sensíveis, desfalques importantes, mas não tem jeito. Corinthians é assim, meu amigo. Tem que jogar, tem que ganhar, independente se ganhou um título há menos de uma semana, a cobrança é forte e por isso hoje tem a obrigação de vencer o Huracan e salvar um pouco a lavoura do futebol brasileiro, né? Porque estamos tomando um baile até em clube, Flusão, cara. né? O confronto Brasil e Argentina, Poxa, por enquanto, os hermanos ruim, dominam, né? Tá ruim o negócio. O Racing enfiou 3 no Fortaleza. Essa doeu, hein? 3-0. O Cruzeiro. Fortaleza não tinha um jogador com menos de 32 anos ontem no time titular. Olha isso. Então, isso pesa. Isso pesa muito. Isso A pesa. idade média do Racing era de 27 anos. O Racing que vive um bom União momento, Santa né? Fé da Argentina venceu o Cruzeiro. Então. Aí hoje você tem Corinthians e Huracan. E o São Paulo. E o São Paulo contra o Tadieres. É a chance do empate do Brasil, hein? Eu acho porque que o os Corinthians argentinos dá já pra estão acreditar. massacrando os brasileiros. Corinthians dá pra acreditar. O São Paulo já é uma situação um pouco mais difícil por jogar fora de casa, mas também vale a torcida. Pois não, Fábio. Não, o Corinthians que tem o título paulista, foi muito comemorado, mas tem que deixar para trás agora. Começou a temporada com outros campeonatos também, principalmente o brasileiro foi bem, né? Com o time misto, acabou empatando com o Bahia fora de casa. E agora começar essa Sul-Americana, que é um título que o Corinthians não tem também, tem totais condições de vencer esse ano. Só um detalhe aqui, Júlio, o clássico entre Palmeiras e Corinthians pela terceira rodada do Brasileirão mudou de local, viu? Não vai ser no Allianz Parque, vai ter um show do Gilberto Gil, dia 12 de abril, aqui 10 dias. Então essa partida vai ser realizada na Arena Barueri, dia 12 de abril, às 6h30 da noite, um sábado, viu? Maravilha, boa, Fábio. Agora 11 horas e 41 minutos, intervalo aqui. Na volta a gente fala da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem jogo pelas quartas de final da Superliga Feminina. O Flamengo recebe o Osasco no segundo jogo das quartas. Na primeira partida, deu Osasco vitória por 3-1 em cima dos cariocas ou das cariocas. Se o time paulista vencer, garante vaga para a semifinal. Em caso de vitória do Flamengo, aí a equipe carioca força o jogo 3. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Onze 44, Antônio Lupe, informações da Ponte Preta, se preparando para a Série C, meu caro Lupe. Isso, Júlio, a Série C do Campeonato Brasileiro tá chegando, mas a CBF ainda não detalhou a tabela da primeira rodada. O que se sabe é que a Ponte estreia contra o Figueirense, fora de casa, estádio Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis, ou no dia 12, ou 13, ou 14 de abril. São as únicas informações que a gente tem a respeito da primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a Macaca segue se preparando, o técnico Alberto Valentim. A Ponte tinha, na verdade tem, né, alguns jogadores com contratos até o fim do Campeonato Paulista. É o caso do Dudu, né, que já foi renovado, ele vai permanecer. Tem também o Everton Brito. Eu não consegui achar no BID a renovação de contrato do Everton Brito, mas já está engatilhada, já está definida, né? E também do Serjão Rafael, o zagueiro, que também deve permanecer. Outro jogador que a diretoria tem o interesse, e na entrevista com o Brigatti, logo após a eliminação da Copa do Brasil, ele disse que o Emerson Santos também já estava meio que apalavrado, porém, né, ainda depende de algumas pendências para a permanência do zagueiro / volante, o Emerson, né? O Emerson Santos, aquele que jogou no Palmeiras, teve uma partida memorável para o torcedor do Verdão contra o River Plate, é esse mesmo Emerson. O Emerson, ele não está participando dos treinamentos, mas não é por conta desse impasse contratual, e sim por conta de um problema muscular que ele acabou sofrendo e está em recuperação no departamento médico. Tudo indica que um desfecho positivo ou negativo deve ser feito aí nos próximos dias. Agora, na última sexta-feira, nós tivemos a festa de premiação do Campeonato Paulista, né? Os melhores jogadores foram premiados pela federação. Existiu uma grande expectativa, né, em cima do Diogo Silva, goleiro, mas ele não apareceu nem entre os 3 melhores da posição. Isso aí foi um surto aí de alguém. Mas tudo bem. Quem apareceu foi o Maguinho, lateral direito. Maguinho. Ele concorreu junto com o Marcos Rocha, do Palmeiras, e o Mateuzinho, do Corinthians. O Mateuzinho acabou entrando aí na seleção do campeonato como lateral direito, mas o Maguinho, jogador experiente, acima dos 30 anos, apareceu ali entre os grandões, né? Entre Palmeiras e Corinthians. E o Maguinho, Júlio, a gente comentou aqui, recebeu muitas propostas para deixar a Ponte Preta, mas pelo que tudo indica, ele tem contrato e claro que isso segura o jogador, vai permanecer no elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele que tem atuado ali de uma forma diferente, não como lateral direito, mas como um ala direito, participando bastante ali do setor ofensivo. Nos 12 jogos que a Ponte disputou no Campeonato Paulista, ele participou de todos e marcou um gol na estreia. E olha que foi um golaço contra o Novo Horizontino, e também colaborou com uma assistência. Macaca se preparando então aí com as armas que tem para enfrentar o Figueirense na primeira rodada da Série C do Brasileirão. Repito, ainda sem uma data concreta, sem uma data certa para a estreia. Eu recebi uma informação através de terceiros, que a estreia da Ponte pode acontecer no domingo 3 da tarde. Domingo é dia 13, mas vamos aguardar aí a CBF oficializar as datas de todos os jogos. Boa. Interessante, né? A informação que o Maguinho ficou entre os 3 melhores da posição. Em determinado momento, até o Valentim acabou revezando ali o Pacheco e o Maguinho. Me parecia mais uma questão física mesmo. Acho que o titular é o Maguinho. E que ele consiga seguir nessa produção, nesse desempenho na Série C, né, Carlão? E ainda mais brigando com os jogadores de um nível altíssimo, né? O Mateuzinho e o Marcos Rocha, finalistas do Paulistão. A Ponte ela vai ter que tomar um pouco de cuidado, né? Principalmente com esses jogadores que vão disputar a Série C, mas com um nível superior, um nível de Série B. É o caso do Maguinho, o caso do Emerson,
né? Que também é um jogador importante, é um jogador de destaque. Então o Everton Brito no Paulistão foi muito bem, é um jogador que tem um nível legal, até para disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mas eu tô com você, Júlio. O Maguinho é o titular. Em algum momento o Alberto colocou o Pacheco ali, né, pelo lado direito, liberando até o Maguinho para atuar na segunda linha, né, com um pouco mais de liberdade, fez gol contra o Novo Horizontino, mas em princípio eu creio que o Maguinho começa a competição como um titular, talvez até um titular absoluto, e com esse currículo, né, ou com essa marca legal de ter ficado aí entre os 3 melhores jogadores do campeonato estadual. Ô Júlio, um outro detalhe em relação a essa permanência ou não do Emerson, será que essa quantidade, porque ontem nós estávamos comentando sobre a quantidade de zagueiros no elenco da Ponte, né? Contratou aí o Wanderson, contratou aí o Darley Santos, né? Darley Santos ou Silva? Santos. Darley Santos. Será que o Emerson, por conta desse impasse de renovação contratual, porque ele tem sondagens, né, de clubes da Série B, é um cara valorizado, será que não vai lograr êxito? O que eu soube do Emerson é que não renovou, porque o Emerson foi procurado por um time da Série B e na proposta de renovação ele pediu mais. E aí tá a Ponte tentando negociar aí um número consensual. Porque entre quando o Brigatti as deu aquela entrevista, ele já disse que já estava acertado, né? Isso, mas muita um clube coisa da Série B, acontece, né? No clube da Série B, ele tocou o telefone do empresário, ó, Série B. E é um jogador que tem um nível de Série B. Até RJ, acho, o interesse. Volta Redonda? É. Mas então, aí ele não tem contrato, né? Por exemplo, vocês estavam falando 30, do Maguinho, dia 30. mas o Maguinho tem contrato, né? Então, assim, pra ele sair da Ponte, ou ele tem que abrir mão daquilo que ele tem pra receber, ou o clube paga a multa, né? O caso do Emerson é que ele não tem contrato, até dia 30 de abril, né? Exatamente. E o Emerson foi bem no Paulistão, né? Jogando como um zagueiro, com uma saída de bola importante, interessante, até porque é um volante, né, de origem. Olha, se a Ponte perder, a Ponte gastou uma fábula aí na renovação do Dudu, ela poderia canalizar aí até numa outra situação, de repente, a permanência do Emerson, né? O Emerson foi até mais importante que o Dudu no Campeonato Paulista. Muito bem. E hoje tem Ponte Preta em campo, né, Júlio? Segunda rodada do Brasileirão Sub-20, Série B, a Ponte Preta encara o Brusque, fora de casa, a Ponte tentando a primeira vitória, já que perdeu a primeira rodada. É estranho, né? 2 times de Série C que estão jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B. Não, Sub-20 eu confesso que eu não vi absolutamente nada. O que eu vi de Sub-20, aliás, uma notícia triste, o Rafael Freitas, tá emprestado pelo Guarani ao Santos, rompeu o LCA, né? Então aí vai precisar passar por cirurgia, o Santos deve renovar o contrato dele junto ao Guarani. Ele tinha contrato com o Guarani até 2027, tava indo bem na base do Santos. Mas aí então interfere naquela possibilidade de compra, né? Porque aí ele renova o empréstimo. O Santos pode até comprar, assim, mantém a opção de compra, né? 1.200.000, né? A cláusula para compra definitiva. Se o Santos quiser comprar já, nada impede isso. Sim. Mas a tendência é que renove o contrato, até porque o clube não pode devolver o jogador machucado, né? A FIFA não permite. É triste, hein? Pô, o cara aí, as vias de concretizar uma transferência pro Santos, já está lá no Santos, né? Um jogador de potencial, lesão séria, né? Lesão grave. Vamos atender mais ouvintes pelo nosso WhatsApp. Cara, eu gostei dessa caneta aqui, ó. A gente percebeu, né? Se divertindo. Aliás, para né? de ficar apertando só. O Éder Alves, é o que falou do Santos. Calma, meus amigos, não precisam ficar nervosos. Eu falei do Santos, não diminui o Santos não, mas se ele não é da capital, ele é do interior, litoral não é capital. Ô Éder, mas litoral e interior são coisas diferentes, cara. Não sei se você sabe disso ou não, mas caso não saiba, discutindo o sexo dos anjos são coisas aqui diferentes, também. apenas isso. Não é porque não é capital, que significa que é a mesma coisa. Tem capital, tem interior e tem litoral. Litoral é quando a faixa do mar está em contato com a cidade. Interior, não. A orla, no caso. Então, ponto, cara. Não é a mesma coisa, bicho. Então, o Guarani é o único. Pô, aí depois o cara fala, o Júlio. Canal 1. O Júlio é bugrino porque fica nervoso. Não sou também. Se quiser falar, aí pode falar também. Calma. É o craque Júlio. O craque Júlio, eu não jogo mais! Será que procede? O Valdir Pérez caiu aqui no negócio lá do 1º de abril, né? Mas não tá voltando pro Barcelona não, viu, Valdir? Deve ser aquela brincadeira lá de 1º de abril. Sabe qual que eu caí? Que eu falei, Carlão, olha essa notícia ontem. No Klopp. No Klopp, interino do Brasil. Foi naquele Central do Braga lá no Twitter. Eu vi uma hoje que é o Caleri sendo vendido por 53 milhões pro Flamengo.
Aí, galera, nossa, será que é verdade? Não, gente, pelo amor de Deus. Ontem eu caí na do Klopp interino. A janela não tá nem aberta, acho, né? Ah, não, Eu tá acho- sim, tá até o dia 10. A janela tá aberta, Tá aberta? pra quem Ah, jogou o não sabia. estadual. Cara, eu lembro uma vez essa Não, coisa mas de pra 1º clubes de... do Brasil, né? 1º de abril a gente tinha... É, não, no caso do Caleri. O Caleri no Flamengo, existiria esse mundo. A gente tinha em Campinas o Jornal Diário do Povo. E não era... Depois ficou comum, né? Os jornais brincarem com essa situação. Mas na época não era comum. E o Diário do Povo soltou um 1º de abril, cara, que ficou histórico. A Ponte vivia um momento terrível na história dela. Aí surgiu assim que o Beto Zini, o Guarani, estava anos-luz na frente da Ponte na ocasião. O Beto Zini iria comprar o Moisés Lucarelli, ia transformar o Moisés em estacionamento. E a consequência... E depois disso, o Beto Zini iria assumir o Guarani como treinador, cara. Dia 1º de abril. No Diário do Povo. Porque existia aquela coisa do Beto Zini escalar o time, Sim, né? Isso, estava o início do celular. Não na é época. mentira. Diga-se de passagem. E no Diário do Povo teve essa brincadeira aí. Rapaz do céu, pegou fogo a cidade. Mais mensagens aqui. Obrigado, Lupe, pela citação. CBN Esportes e Arena, equipe nota 1000. Quem Sou foi? fã dessa equipe. É o Vila Prost? É o Netão? É o Neto Rossi. Aê! Fizemos as pazes, Neto, Netão. depois eu te explico como é que funciona tudo, meu amigo. Calma. Ele ficou bravo, ele mandou pro WhatsApp da TV lá hoje. Recebi a mensagem aqui, viu, Netão? Mas desculpa, espero que a gente tenha atendido aí a sua sugestão. Pô, o Éder tá falando que só tava zoando a gente. Tá tudo certo, Éder. Então, Éder, paga uma gelada pra nós, vai. Lá no Dia Boqueirão. 8, É, isso. Dia 8 você paga um almoço aí especial Boa, pra gente. boa. Aí, que vai ter um almoço Ô, lá Júlio, dia dia 8. Tô ligado. Fala, Fabio. No começo do programa, o Lupe, infelizmente, deu a notícia triste, né, do falecimento do Leandro Domingues. E a gente acabou passando também, no final de semana, teve outra morte no futebol também. Infelizmente, a morte de Leandro Lima, né? Um jogador jovem, de 23 anos, estava na República Tcheca. E ele, inclusive, jogou na base da Ponte Preta também, acabou não se profissionalizando na Ponte Preta, acabou profissionalizando no São Bernardo. Ele é irmão do Léo Jabá, né? O Léo Jabá, que recentemente, nessa última semana aí, acabou tendo a notícia triste também, que foi pego no doping, né? Na partida contra o Corinthians também. Então, uma semana muito difícil pro Léo Jabá. Nosso abraço aí à família do Leandro Lima, jogador da República Tcheca, segunda divisão da República Tcheca. Acabou até passando pela Ponte Preta também na base, mas fica triste pelo momento com o Léo Jabá também, né? Você tinha mais um nome aí, Carlão? Não, foi semana passada, né, Fabião? Alfredo Mostarda, né? Foi no final de semana. Isso. Ah, sim. Foi, Alfredo Mostarda. foi semana passada, às Palmeiras. vésperas do jogo do Palmeiras e Corinthians. Rapaz, que... Semana puxada, né? pesada, Aliás, né? o Leandro, assim como os dois Leandros, né? O Lima e o Nossa, Domingues. Novos, muito né? O Leandro novo. Domingues tinha 42 anos. 41, 42 anos. E o irmão do Léo Jabá também, muito novo ainda, com toda a vida pela frente. Eu lembro do Leandro muito Domingues triste. no Vitória. Nossa, ele bom jogava jogador. muita bola. Onde ele foi ídolo, né? Depois Isso. ele era reserva daquele Cruzeiro Sim. na lista de Libertadores. Isso. Com o Thiago Ribeiro. Eu acho que ele era reserva do Marquinhos Paraná. Acho que ele que perdeu pro Estudiantes, Era né? ele, Carlos Do Verón. ele, Carlos e Verón, Marquinhos Paraná. Verón, Estudiantes. Verón, aquele que jogou no Corinthians lá, o atacante, como é que chamava? Que fez o gol do Estudiantes. O argentino jogou no Corinthians. Santiago? Bocelli. Mauro Bocelli. O Mauro Bozelli perde um gol contra a Ponte Preta, aquela vitória por 2-1, gol de Roger e Bruno Reis, que era índio, 2-1, na minha frente. Aí ele vira assim, meu Deus, meu Deus mesmo. Nossa, eu estava no como é que hospital com dor pode, de cara? garganta. Como é que pode, meu Essa Deus? história é legal quando o jogador fala com a gente, porque teve uma vez, lembra que a Ponte mas quase deu ruim uma vez. A Ponte foi jogar lá com... uma vez eu briguei com o goleiro do Audax, Felipe Alves. Bati boca, forte. Eu briguei com o Giovani Santos, goleiro, é o louco. Lembra aquele goleiro do São Bento que jogou no Guarani? O Enal. A Ponte foi jogar eu não sei o que é. É a Série B contra o São Bento, lá em Sorocaba, um sábado à noite, mas não tinha ninguém no estádio. E eu não lembro quem que foi que chutou do meio da rua. E a bola passou debaixo da mão do Enal. E aí, a gente, claro, valorizou o chute eu não lembro de quem que foi um volante, agora me foge o nome. E aí ele vira pra trás assim e pergunta... Foi. Dava? E eu falei assim...
Dava. Aí ele, nossa, cara, não acredito. Pô, era gente boa, velho. É gente boa. Eu perguntei na transmissão, tinha um comentário, Valdemir Gomes, do Tigrão, eu falei, gente, o Enal tá perguntando aqui se dava, né? Tigrão, mas dava muito! Teve uma boa também, Nando Medeiros, né? Lá em Ribeirão Preto. Nando era setorista do Guarani. Aí o primeiro rebaixamento do Guarani em 2001 contra a Portuguesa Santista. E a Santista completamente fora já do campeonato, sem nenhuma pretensão na partida. O Guarani precisava ganhar só pra permanecer na primeira divisão. E o Nando Medeiros falando, ô goleirão, deixa a bola passar, pelo amor de Deus, o Guarani vai cair. Aí o goleiro falou assim, mas os caras do seu time não chutam, pô, não tem como. Aí o Guarani caiu. Você tava na transmissão que o Louco Abreu queria pegar o chutão, ou não? Não. Pô, essa é boa, essa eu não sabia. O Aston Mello, ele tava fazendo Repórter 2, Ponte e Botafogo, o Botafogo do Seedorf. E tinha o Louco Abreu no banco de reservas. O Louco é brabo. E aí acho que era o Oswaldo de Oliveira, não lembro, mandou todo mundo aquecer e só o Louco Abreu que tava sem colete. Aí o Aston Mello, pois não, só o Louco Abreu não tem colete. Esse é louco mesmo. Cara, acabou o jogo, o Louco Abreu foi lá e assim, o Washington é grande, mas o Louco Abreu é maior, né? E chato, bravo. Quem és louco? E aí o Washington, o olho regalado assim, pelo amor de Deus, me ajuda aí, produção. Aí vem. Essa é boa. Me ajuda aí, produção. Põe apuros, Washington Mello. Vai. Tem uma boa do nosso parceiro Zanqueta também contra o Botafogo. Guarani Botafogo, ele fazendo o Botafogo, né? Aí passou aquele menino que jogou no futebol da Coreia, voltou agora. Como é que chamava? O atacante? Elkson, isso. Mas estava China, fora, né? Estava fora do ar, estava no intervalo a transmissão, só que o Elkson passou e Zanqueta, malandro, astuto, queria alguma coisa, algum souvenir do Botafogo. Aí passa o Elkson não jogou nada. Aí o Zanqueta, olha, o melhor em campo pra mim foi o Elkson, jogou muita bola, desequilibrou pro Botafogo, tal. Microfone Desligado. Deu 2 minutos, ele foi lá e pediu pro Elkson alguma coisa do Botafogo, o Elkson deu um calção pra ele. Cara, é brincadeira. Zanqueta dá nó de baixo. Esse Histórias do rádio, hein? Histórias do rádio. Sensacional. Aqui, só abraçar aqui a galera que tá mandando mensagem. O Hélio Júnior tá aproveitando a notícia do Rafa Freitas para dar uma cutucada no Neymar, né? Que o Santos só tem atacantes que se lesionam. No caso do Rafael Freitas foi uma infelicidade total, né? Virou o joelho ali na vitória contra o São Paulo lá no Sub-20. E o Neymar, cara, a gente não sabe o que tá acontecendo, porque o Santos não se pronuncia, né? Sobre a lesão, não detalha a recuperação. Mas aparentemente o Neymar tá fora do próximo jogo de novo. Eles ficam alimentando o possível retorno e não falam o que tá acontecendo com o jogador, né? Só se a lesão muscular for de um grau maior, né? Pode ser um grau 2, né? Aí é perigoso. Mas ao que tudo indica, não teremos ainda Neymar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, 4 horas. Hoje tem Arena Especial, final da 2. E às 6h30 tem bola rolando na Arena Capivari. Jogo 1 da final da 2, mando do Capivariano, a decisão no sabadão em Indaiatuba. Narração de Carlos Cabiela, comentários de Carlos Eduardo de Freitas, reportagem de Antônio Lupe, central da bola com Fábio Scheib. E hoje, às 4 da tarde, o Arena, direto de Capivari, com o nosso News Truck, hein? Quanto tempo de Campinas a Capivari? Uma horinha? Uma horinha, aproximadamente. Dá pra ir. Naldo Araújo já está chegando, hein? Já está chegando. Vamos ficar posicionado, o News Truck vai ficar posicionado na frente da Arena Capivari. Então, pra você que é de Capivari, gosta da programação da CBN, gosta do Arena, chega um pouquinho mais cedo, vamos participar dessa resenha e aí tem a transmissão logo em sequência direto lá da Arena. O Roberto Japonês, fala dos 114 anos do Guarani, te dedicou um bloco inteiro, Roberto Japonês. Onde você tava, velho? youtube.com/CBN Campinas, é só correr o programa. Tá louco? Grande abraço a todos. Pô, Roberto, é brincadeira, velho. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.